Nós vamos falar sobre atestado médico. Na verdade, você sabe que tem uma diferença de atestado para laudo, né? Sim, As pessoas às vezes acham, e isso acontece muito comigo. Por exemplo, eh, a pessoa vem com aquele atestado simples, sim, só falando assim, o, assim, os dias que ela vai ficar afastado. E muitas vezes nem coloca o motivo, porque o atestado que você leva para uma empresa, ela não precisa ter o CID, apesar de muitas vezes a empresa fazer voltar para trás e fazer que o médico coloque o CID. Eles falam que é sim. por causa de segredo mesmo, né? De preservar o paciente, né? Porque esse atestado Uhum. ele pode cair na mão de qualquer um, ele não vai é diferente que um laudo que você pega para uma perícia, que vai para outro médico no INSS, né? Que tem um certo cuidado, assim, né? Com preservar o paciente mesmo. Aham. Então, quando essas empresas pedem o CID, na verdade está errado. Não deveria. Mas acontece demais, viu, Eleni? Lá onde eu tô, vira e mexe, vem as pessoas representantes da empresa. Eu quero o CID, mas o médico não é obrigado a pôr. E fala para o paciente que não é obrigado mesmo, e só que o paciente muitas vezes não sabe. E o É, lá, só que o INSS, ele está exigindo que coloque também agora, né? agora quando é para levar no INSS, que diferente, que às vezes a pessoa pega, Eleni, um atestado de 5 dias. 5 dias quem Sim. vai bancar a empresa, então você não vai levar É. para o INSS, né? Então, se Uhum. for ver, não precisa de pôr o CID. Agora, você pega um atestado lá de 30 dias, por exemplo, que você já vai entrar para o INSS, aí ele precisa ser um pouco mais detalhado ou, na verdade, ir num especialista para ele te dar um laudo de verdade, né? Que esse Sim, laudo, ele é um documento mesmo preenchido por especialista, que fala o resultado dos exames que geralmente ele fez, né? sim. E o INSS, como ele é muito. Que nem a gente tirou agora pela pandemia. A pandemia não está tendo perícia presencial. Presencial. Não. Então, as perícias, ele tem que confiar muito no laudo que o outro médico deu, né? Então, tem que estar extrema. A gente fala que tem, Eleni, esses médicos que tem letra ruim. Gente, mas o mínimo que ele tem que fazer, pôr o carimbo, assinar, colocar, né? O seu CRM não pode faltar. A informação, que nem quando é laudo, tem que pôr o CID, colocar o nome da doença, e o período de afastamento. Sim, é muito Parece importante. ser informar. Na verdade, deixa eu contar aqui: é assinatura CRM 2, o CID 3, o carimbo 4, o período 5. E são 5 requisitos, e muitas vezes falta. Muitas vezes ele, na pressa de um médico, ele não põe o carimbo. E o cliente vai lá, na hora que vê, o laudo não passou por causa de um simples carimbo. E Verdade. acontece. Muito. E eles também estão tendo problema porque esse laudo eles aceitam mais ou menos por uns 3 meses. Então você tem que ter constância no seu médico. Se você vai no médico, fica um ano sem ir, daí chama, por exemplo, no pente fino. Você apresenta o laudo lá, pronto. O laudo do ano passado. Não vai valer. Aí ele não Eu, passa, aí ele não passa no pente fino, ainda é ferido de novo. verdade. Sempre que eu falo para os meus clientes, Silvia, que me procura, eu falo assim, sempre que vai no médico, pega um relatório atualizado do problema de saúde. Atualizado. Se Sempre. guarda numa pastinha, né? Sempre está atualizado. E o que eu tenho visto muito também, Silvio, que eu falo para as pessoas, o importante no relatório do médico, sempre constar o nome completo da pessoa. A idade é muito importante também no relatório, porque assim, depende da idade da pessoa e o tipo de problema de saúde que ele está, né? É mais fácil para o perito analisar
na hora da perícia, né? Aham. Então, é muito É, importante isso também. Eu faço até um relatóriozinho, né? Eu estou até fazendo e dando para os clientes, né? Para mais ou menos para o médico poder se basear em como deve ser feito o relatório. O importante também que eu vejo, Silvia, nesse decorrer aí da advocacia, né? Principalmente na previdenciária, na parte de afastamento e aposentadoria por invalidez, o médico também colocar desde quando ele acompanha o seu paciente, desde quando, né, o paciente vem fazendo o tratamento com ele. Isso aí também tem ajudado muito, né? tem. Igual É, você e falou também. tem um problema, por exemplo, que acontece. Assim, quando começou a doença e se a pessoa tinha qualidade de segurado, né? É, e- Então, se a pessoa a pessoa não tinha qualidade de segurado e a doença começou naquela época, isso tem que ficar esperto. Porque o tem, certo, se o médico perito vê que você contraiu a doença antes da qualidade, ele vai indeferir também. Então, até isso vai você tem que definir. orientar a pessoa a pegar na época certa o atestado. Porque daí eles alegam a doença pré-existente, né? É, Tem muitos é, casos desse aí, é negado, é negado. né? Geralmente o laudo ele é necessário para praticamente todos os benefícios de incapacidade, né? Auxílio doença, é, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e até mesmo o LOAS, né? O LOAS Sim, deficiente, né, Leni? sim. E O que eu peço também é que às vezes a pessoa. Só um minutinho, Silvio, que às vezes a pessoa fez uma cirurgia, né? E tá constando isso aí, se foi um sucesso, se está em tratamento ainda. É muito importante que conste, né? é isso. É isso daí. E quando, e sabe uma coisa que acontece também muito agora? Você trabalha, você mora em cidade pequena. Você tem médico aí, Eleni? Tem. Tem. Aqui E às tem o vezes, posto de saúde. é, Postos de saúde. já aconteceu de, por exemplo, ter um especialista de uma área e o paciente, o cliente ir lá, o médico, desentender alguma coisa, eles não têm especialista. Eu tô com casos assim, sabe, de a pessoa não conseguir laudo porque não se deu com o especialista e não consegue outro. Falar, quando é cidade pequena a gente passa, né? Aqui em Piracicaba tem especialista, mas muitas vezes a pessoa tem que pagar, a pessoa não tem dinheiro. Agora, cidade grande tem essas clínicas para todos hoje, né? Que fica bem mais Verdade. fácil. Nossa, como eles têm opção. Aqui já começou a ter. Acho que a gente já está na segunda clínica. Então a pessoa vai lá, faz um plano anual barato, que às vezes desconta até na conta de luz, e Uhum. quando precisa de uma consulta, paga R$ 30. Então eles têm mais facilidade de pegar um laudo bom do que quando você não tem esses médicos, né? Porque pagar uma consulta hoje geralmente é uns R$ 300, né? Uma Por consulta aí, médica. por aí. Quantas pessoas têm direito e não conseguem um laudo bom e também não conseguem um benefício por causa disso? Verdade. O que eu vejo aqui, Silvio, não sei se você também passa aí em Piracicaba com esse problema, dificuldade de provar quando a pessoa tem problema psicológico, Com porque certeza, é aí não bem dá mais em difícil. laudo, né? Não Não dá dá em laudo. exames, né? É, Então, tem muita essa dificuldade aí quando o problema é psicológico. Tá complicado aqui para poder provar isso, né? Porque se a pessoa quebra um braço, quebra uma perna, o perito é visível, né? Para ver o é, problema do paciente, né? O próprio exame, o próprio raio-x, ele já. A própria pessoa, né? Você já consegue ver. Mas tem umas doenças que é difícil, né? é É difícil. desafiador, eu falo, né? Para estar provando
para estar conseguindo aí afastar ou aposentar esse problema de saúde. Então, assim, é muito importante também que a pessoa, se ela faz tratamento com fisioterapia, né, uma fisioterapeuta, também está pegando um relatório com a psicóloga, né? E ela guarde tudo, todos os exames, receita médica é importante, que nem a parte que você falou psicológica. Se ela tem, imagina uma receita com pelo menos 3 ou 4 remédios para psiquiatria. Então, não deixa de ser uma prova, né? Vários Sim. meses ela usando essa medicação. Então, a gente pede também as cópias da receita, principalmente. E geralmente, quando ela faz psicológica, ela tá sendo se tratada em um CAPS, por exemplo. Então, pega o relatório do CAPS, pega o relatório de uma assistente social, de uma psicóloga do CAPS, né? É Se a muito pessoa importante. tem problema de saúde, de psiquiátrico mesmo, é mais fácil. O problema é quando as pessoas querem forjar, né? O problema, na É, verdade, é quando é um estresse, assim, a pessoa tá ali tomando um remedinho por um tempo e ela acha que tem que estar inválida, entendeu? Tem muito isso também, Leni. tem também. Tem. É, o que eu peço muito também para o cliente, quando ele vai no médico, pedir para o médico colocar, porque tem muitas doenças crônicas também, né? Entendi. Colocar assim, se o problema de saúde dela, se é possível de recuperação, né? Ou se é crônico, ou se é difícil o controle. Porque assim, às vezes até o próprio remédio que a pessoa toma, Silvia, às vezes nem a doença nem dá, nem capacita ela, mas ela toma um remédio, um Uhum. exemplo, motorista de caminhão. Ele toma um remédio que dá sono. Então, o próprio remédio, né, ele causa a invalidez nele, porque ele é Isso. sonolento, né? Então, assim, tem que ver qual que é o problema que o remédio traz também para o paciente. É, Isso é muito importante, muitos né? remédios, ele na verdade traz a dependência também, né, Leni? Sim, Olha, sim, por eu trabalhar na saúde também, eu vejo muito paciente dependente de, sabe, droga forte, tanto como sim, Dolantina, Tramal, remédio para dor. E mesmo a gente tem muito. Ai, tá um pouquinho. Pressão alta, dá um diazepam. Tá com, sei lá, tá um pouquinho nervoso, dá um diazepam. Então a pessoa vai lá, todo dia com um motivo diferente, e toma um diazepam. E assim vai. E vai ficando dependente. sim. E o que Então, acontece? o Hoje, na que... verdade, eu acho que hoje os problemas da mente, assim, elas estão muito ligadas com a maioria dos problemas da saúde das pessoas, viu? Porque eu vejo, você vê a pandemia, você vê esse problema do Covid. Não é só você ficar com, nossa, eu vou sentir falta de ar, eu vou ter um problema respiratório ou ter febre. A pessoa fica com aquilo ali e ela fica imaginando, porque imagina quando começou a sair isso aí na Itália, que começou a morrer. O que você via na televisão? Que só morria gente, não era? Sim, Você só via assim, quando começou a Itália é tão pititica, 1.000 pessoas por dia. Quando chegar isso aqui no Brasil, que o Brasil não tem né, o porte não é um país europeu, falar aqui vai morrer muita gente. Então, o psicológico das pessoas, às vezes não era nem a doença em si, né? Porque estavam dando atestado, até hoje dão atestado, de 14 dias. Se eu, funcionário, for lá e falar assim, tô espirrando, atestado de 14 dias, entendeu? Aí você chega em sim, casa, tô esperando o quarto dia do sintoma, o quinto dia do sintoma. E as pessoas mexem com a cabeça, Eleni. Às vezes não deu sim. nada. Muitos afastamentos não deram nada, porque era só uma simples gripe mesmo. Aham.